Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista, mas aqui eu vim dar uma dica de um documentário que eu assisti de 2019, é o documentário, então eu estou gravando aqui em 2019, né? Então é super recente, né? As informações deste documentário que envolve as preocupações que todos nós devemos ter, né? Envolvendo o aquecimento global, que envolve o nosso planeta, que é onde nós moramos. E vamos lá, né? Deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo porque é muito importante pra mim. Tô gravando aqui inclusive ó, com esse cenário de fundo, que foi justamente nesse cenário aqui de fundo que eu comecei a gravar os meus vídeos aqui no canal lá em 2014, né? Então tô aqui nesse mesmo cenário agora, 5 anos depois. Se inscreve no canal, falando em canal, se inscreve. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, ativa o sininho para que você receba todos os avisos de todos os conteúdos que eu posto por aqui, inclusive, né, como sou nutricionista, você vai acompanhar aqui muito o quê? Conteúdo sobre nutrição, sobre saúde de um modo geral. Mas é justamente sobre essa questão de saúde de um modo geral que eu falo aqui que eu achei pertinente falar sobre esse assunto, porque afinal de contas, cuidar da saúde do nosso planeta é cuidar também da nossa saúde, porque se o nosso planeta está mal, fatalmente nós iremos também ser impactados. É uma questão de ciclo. Se os seres humanos estão impactando negativamente o planeta, ele vai impactar negativamente de volta nas nossas vidas. Então, bora lá. O documentário se chama Gelo em Chamas. Eu assisti na Sky, tá? Passou no canal HBO 2. E é um filme, quer dizer, um filme, né? Um documentário que tem uma duração de 1 hora e 40 minutos. Eu vou ler aqui a sinopse, que é a sinopse que apareceu pra mim, né, quando eu tava buscando lá as informações dele. Então ele é de 2019, como eu já falei. E a sinopse é o seguinte: dos polos gelados aos desertos mais quentes, confira a atual crise ambiental e as possibilidades que ainda temos para reverter os danos. Me interessou na hora e por ser de 2019, eu falei, bom, vou assistir e já imaginei que eu iria gravar depois sobre o documentário, então eu já assisti fazendo algumas anotações aqui, que é o que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Informações essas vindas lá do documentário, ok? Já começa falando que mais de 1 trilhão de toneladas de carbono já foram lançadas, né, na atmosfera da Terra desde a Revolução Industrial. Independente dos números, né, porque como eu falei, eu fui anotando enquanto eu assisti, então acho que eu anotei certo, mas independente do número, o fato é que com certeza é de se imaginar que com a Revolução Industrial, que foi o período em que o mundo vivenciou, né, o início do uso das indústrias para facilitar o processo de produção de produtos e produção em grande escala, né, para que você consiga visar o lucro, o capitalismo. Então, a partir dali, obviamente, né, se você está falando de indústria com poluentes sendo liberados, se essas indústrias não existiam e elas passam a existir, a partir dali, então, você tem um aumento da liberação de poluentes na atmosfera do nosso planeta. Então, foi a partir daí, até hoje, né, que tem, né, essa quantidade enorme de toneladas de poluentes, como eles disseram. Nesse caso, eles falaram do carbono. Lembrando, tá, gente, que o nosso ar, ele tem, né, o CO2, que é o gás carbônico, ou o dióxido de carbono, né, que é o que a gente expira, inclusive, tá? Nós, seres humanos, né, inspiramos, colocamos para dentro o O2, que é o oxigênio. E nós liberamos pela expiração, colocamos para fora esse tal do CO2. Então a gente também contribui para a poluição, só que obviamente nem se compara, né, o nosso impacto pela nossa respiração comparado com indústrias poluentes de fato, tá? Bom, esse CO2 e o metano, que é o CH4, lembro, CH4, são os principais gases do efeito estufa, ou seja, eles podem existir na atmosfera, até porque eles existem naturalmente. Como eu falei, até nós produzimos o CO2. Tá? Até eles nem falaram isso no documentário, mas eu sei que o CH4, que é o metano, também é liberado, por exemplo, por vacas, né? Então a produção de até mesmo de carne bovina, né, em tese também vai liberar isso. Mas então naturalmente vai existir esses elementos. Esse não é o problema. Só que o problema é a grande quantidade deles e a nossa contribuição no sentido de estar aumentando a quantidade desses elementos na atmosfera. E eles vão causar então esse efeito estufa, que nada mais é do que isso. A gente está num local que tem esse ar. Vamos imaginar que a Terra, né, ela tem um ar dentro e a gente está colocando esse ar limpo de antes
agora ele está misturando ar limpo com ar poluído. E esse ar poluído, esses gases do efeito estufa, né, eles estão em grande quantidade, eles aquecem a nossa atmosfera. Então a gente fica com a Terra mais quente. E aí a gente tem margem para acontecer várias alterações climáticas, né, por conta desse aumento da temperatura aqui internamente, né, na nossa atmosfera. Aí, durante o documentário, tá, eles citam algumas instituições, pesquisadores, cientistas que medem os níveis desses gases do efeito estufa na atmosfera, tanto para avaliar a concentração do CO2, se ele vem aumentando ao longo do tempo, tem também a medição do CH4, do metano, e além disso, também mais para o final, também tem pesquisadores, né, investigando a possibilidade de formas de obter energia de forma mais sustentável, renovável e não de forma poluente. Eles até mostraram uma forma de obter energia por meio do movimento do mar, dos oceanos. Então foi uma máquina, um dispositivo que eles colocaram no mar, e as ondas movimentando aquilo fazem com que internamente ele tenha uma hélice lá dentro que vai se movimentando de acordo com o movimento do mar, e esse movimento vai produzindo energia. Então é interessante ver que existe a preocupação de testar novas possibilidades, além do fato da energia solar, que hoje em dia já é algo bem estabelecido, né, de que é bem efetivo. Você vai precisar da energia do sol e não vai gerar poluição. Ou seja, a gente tem que ver quais formas nós podemos obter energia para nós seres humanos que precisamos de energia, né, para as nossas necessidades pessoais, mas de que forma a gente pode obter essa energia, por exemplo, essa energia que eu estou usando aqui agora para gravar o vídeo, de que forma a gente pode obter essa energia por meio de fontes sustentáveis e não necessariamente fontes que liberem poluentes e mais gases de estufa que provocam esse tal de efeito estufa. Então a gente tem que ver isso, como a gente pode retardar esse processo, e não só retardar, a gente tem que combater. Então a gente vai ver esse monte de informação aqui, né, ao longo da explicação que eu estou trazendo para vocês. O excesso de carbono, o CO2, por exemplo, né, gera desequilíbrios climáticos, como eu já adiantei, porque ele vai causar um aquecimento, como já falei, gerando também o efeito estufa. Mas quais são as consequências disso? Tá, você aquecer a temperatura, o planeta ficar mais quente, quais são as consequências? Certamente você já ouviu falar sobre isso que eu vou dizer agora, né, que eles trouxeram lá. Você vai promover o derretimento de gelo. Então existe o Polo Norte, o Polo Sul, o Ártico, a Antártida, né? Então são locais onde a gente conhece que tem gelo. Sabe aquelas imagens que a gente vê de gelo, dos ursos polares, aqueles ursos brancos, então naquele monte de gelo? Esses locais aí que possuem gelo, eles estão já derretendo. E esse derretimento gera uma outra consequência, que é o aumento do nível do mar. Eu lembro até de um número que ele chegou a falar de um aumento de 80 metros no nível do mar. Obviamente que esses 80 metros, eu acho que ele estava falando de um derretimento, assim, acho que total de uma das regiões aí. Mas enfim, independente da quantidade de metros, você aumentar em metros o nível do mar, muitas cidades que são litorâneas, elas vão correr um sério risco, obviamente, de desaparecerem, né? Então, assim, populações irão migrar desses locais para mais ao centro, né, desses continentes. Enfim, as pessoas vão ficar mais concentradas. Então, assim, é um cenário que ainda não está acontecendo totalmente, né, mas pode acontecer se a gente não fizer nada. Além disso, né, além de ficar também, obviamente, o ambiente mais quente e seco. Mais quente e seco em latitudes médias e nos trópicos. Ou seja, da linha do Equador, né, que tende a ser mais quente, vai ficar mais quente ainda. Quanto mais próximo dessa linha do Equador, né, mais quente ainda. Por exemplo, a região nordeste do Brasil, que é onde eu moro, que tem, né, o problema da seca, a tendência é que fique mais seco ainda. Mas o problema é que o problema não é, mas eu não sou do Nordeste, eu moro na Argentina, eu moro no Brasil, mas é no Sul. Gente, os polos Norte e Sul, que é onde ficam as geleiras que eu mencionei, elas também estão sendo afetadas, já estão sendo afetadas. Então não é só o local que é quente que vai ficar mais quente, não. Os locais que são gelados estão ficando menos gelados, porque lá também está sendo aquecido. E aí vai alterar tudo. E é uma coisa que eles focam muito, é isso. O que acontece em um local afeta talvez o planeta inteiro. Então a gente não pode, nesse caso, pensar de forma pontual. Mas eu estou bem. Mas se o outro lá não estiver bem, você vai acabar se dando mal também. Então é uma perspectiva assim, de que a gente tem que pensar no todo, né? Afinal de contas, o planeta não é a minha moradia somente.
é a minha, a sua, a de todos nós, né? Todos nós estamos no mesmo planeta. Então, em tese, é a mesma moradia de todos nós. Então, todos nós devemos contribuir de forma positiva, né? Bom, fala-se também de que o que acontece... exatamente o que eu acabei de falar. Tinha uma mulher falando, né? Algo assim. O que acontece no Ártico, nesses locais gelados, né? Não fica só no Ártico. Ou seja, o que acontece no Ártico, dele ter o gelo derretido, não é um problema só lá do Ártico. Eu não moro no Ártico, eu não estou sofrendo se o gelo do Ártico está sendo derretido. Aí é que tá. O que acontece lá no Ártico não vai impactar só lá no Ártico. Vai impactar, por exemplo, aumentando o nível do mar e vai chegar até, por exemplo, em Recife, em Aracaju, em Salvador, no Rio de Janeiro, enfim, locais que são litorâneos, né? Enfim, do Brasil e do restante do mundo. Então, todo mundo acaba sendo impactado de alguma forma, né? E aí vem falando sobre a questão da fotossíntese, porque ao contrário de nós que inspiramos, pegamos oxigênio da atmosfera e liberamos CO2, as plantas fazem o contrário, que é o processo de fotossíntese. Plantas, árvores, né, as florestas, elas pegam CO2 da atmosfera e lançam O2. Ou seja, uma das formas da gente combater esse excesso de CO2, por exemplo, na atmosfera, é preservando as florestas, as árvores e ainda até, quem sabe, né, obviamente, fazer também o plantio de novas árvores para que a gente tenha a presença do verde na natureza, que é necessário por uma questão óbvia, né? Mas também por isso, porque as florestas, elas garantem esse sequestro, eles usam muito esse termo, né? Sequestro. Esse sequestro desse excesso de CO2, como é que a gente pode tirar da atmosfera? A gente vai pegar e tem que usar recursos que retirem esse CO2. Um dos recursos naturais que podem sequestrar esse CO2 naturalmente são as árvores. Olha só que bacana. E aí vem falando, né, da questão dos combustíveis fósseis, né, que são liberadores de CO2 na atmosfera, que é basicamente aquilo tudo, né? As indústrias, os carros, né? Então a queima de petróleo, tudo isso vai gerando poluentes, gerando CO2, gerando poluentes na atmosfera. Aí disseram assim, né, que o planeta sequestrou carbono e agora estamos queimando ele, por exemplo, pelo petróleo e devolvendo. É porque assim, os animais, né, quando morrem, né, enfim, os ossos dele, os fósseis, né, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aquilo tudo ali com o passar do tempo vai formando petróleo, por exemplo, debaixo da terra, né? Então o que acontece? Animais, enfim, coisas que vivem na terra, né, de alguma forma, quando morrem, são decompostos, enfim, e acabam lá na terra virando fóssil. Então eles sequestraram carbono de alguma forma e a terra está lá, debaixo da terra, esse carbono. Só que a gente está pegando esse carbono, enfim, de coisas que foram decompostas, como eu falei, está pegando esse carbono e está tirando da terra e está lançando, por meio do petróleo, né, e está lançando de volta, queimando esse combustível fóssil, queimando esse petróleo e lançando de volta esse carbono na atmosfera. Então, a gente tem que também ter esse cuidado, né, de, por exemplo, o carvão. O carvão, me corrija se eu estiver errado, mas o carvão é feito de origem vegetal, né? Então você pega algo que sequestrava carbono, transforma em carvão, você queima o carvão, poluindo a atmosfera, gerando CO2 na atmosfera. Então você está meio que literalmente fazendo isso. Pegando algo que sequestra CO2 da atmosfera e está, na verdade, usando ele para queimá-lo e para lançar CO2 na atmosfera. Outra coisa importante, tá? Eu tô aqui falando algumas coisas, mas é interessante que você assista o documentário, se você tiver a oportunidade, assista, porque, sei lá, né? Nada melhor do que você assistir na íntegra tudo como foi passado lá no documentário, tá? Até porque eu não tenho como aqui listar todas as informações que foram passadas por lá. Tem também falando aqui sobre a questão das energias renováveis, como eu já citei um pouco, né? E a gente tem que, a gente tem que parar. Qual é a solução, né? Parar de emitir, então isso é fundamental, por isso que existem, né, as propostas de acordos internacionais, né, para que os países adotem medidas para combater essa poluição. Então, é importante combater a poluição, mas além de combater, ou seja, se a gente só para de emitir, beleza, mas o CO2 continua ali, né? Obviamente que as florestas vão fazer a fotossíntese e vão diminuir, mas a gente tem que combater, parar de emitir, reduzir drasticamente, né? Porque parar totalmente acho que não tem como, né? Até porque nós mesmos liberamos CO2. Mas eu digo assim, parar de emitir esse excedente, esse excesso, e também reduzir o que já tem.
E como é que a gente reduz? A fotossíntese, preservando a natureza, talvez plantando mais árvores no mundo, né? Além, obviamente, até mesmo de técnicas. Eles mostraram lá um equipamento que sequestra CO2 da atmosfera, né? Então, enfim, existem técnicas e eles demonstraram que existe solução. Existe solução, só que a gente tem que agir hoje, agora, para ontem, né? Como diz a expressão, para ontem. Não dá para esperar daqui a 5 anos para começar, não. Então, o que já está sendo feito, beleza. E o que a gente pode fazer mais, né, para ajudar, para melhorar. E aí também falaram sobre uma coisa que eu achei interessante, sobre a vegetação orgânica, né, a agricultura orgânica, onde você não vai usar, né, pesticidas, herbicidas, que já são poluentes naturalmente, né, então você já não usa esses poluentes. E além disso, quando você cultiva uma agricultura orgânica, primeiro são vegetais, tá? Também são plantas orgânicas que também vão estar de alguma forma também contribuindo para sequestrar esse carbono da atmosfera. E de quebra, você está dando para a sociedade vegetais orgânicos, sem pesticidas, sem herbicidas, então está contribuindo para a saúde tanto do planeta, porque não está usando poluentes, tanto porque está sequestrando o CO2 da atmosfera e você vai evitar a piora do aquecimento global, e está ajudando a saúde das pessoas, porque você está cuidando do planeta e também porque você está ofertando alimentos saudáveis, de fato naturais. Então é bem interessante essa parte aí, né, que envolve muito a minha área, né, da vegetação orgânica. E aqui eles também falaram assim que a planta sequestra carbono. A planta morre, deixa o carbono no solo e não no ar. Ah, aqui é porque, acho que era na parte que eu já adiantei sobre o petróleo, né? Porque a planta, né, ela sequestra carbono. Quando ela morre, esse carbono vai para o solo, tanto de plantas quanto de animais. E aí acho que é esse resíduo, né, que vai formar o petróleo. Ou seja, esse carbono da planta que ela morreu, que foi para o solo, fica no solo. Não está poluindo a atmosfera, não está poluindo o ar. Só que o que a gente está fazendo é pegar esses elementos que foram decompostos, que geraram e formaram o petróleo, o tal dos combustíveis fósseis, né, enfim, a gente está pegando eles, tirando do solo e está lançando esse carbono que estava no solo, quietinho ali guardado, sem poluir a atmosfera. A gente está pegando eles, desenterrando e colocando de volta para o ar, para a atmosfera. Mas enfim, acho que eu meio que já expliquei naquela parte do petróleo. E no final eles lançam a mensagem, né, de que nós somos a primeira geração. Se bem que o nós é relativo, né? Nós quem? Quem nasceu depois de 2000, quem nasceu antes de 2000, mas enfim, nós de agora que estamos vendo esse documentário, né? Enfim, nós somos a primeira geração de pessoas que estão sentindo os impactos do aquecimento global, do aumento das temperaturas, que aumentam, né, eles nem chegaram a falar tanto de furacões, mas enfim, aumenta, né, a frequência de furacões, enfim, de inundações. Então a gente está sendo a primeira geração que está sentindo isso, e a gente também é a última geração que pode solucionar isso, porque se a gente não solucionar isso agora, talvez o problema depois fique pior de realmente reverter. Ou seja, tem que ser feito e refletido sobre isso, gente, agora. Não dá para esperar. Veja o que você pode fazer para minimizar os impactos, no sentido, né, o que de ruim você pode minimizar. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas informações. Deixa o seu joinha aqui embaixo, nos comentários me diga o que você achou disso tudo. Se você já assistiu o documentário ou depois, se você for assistir, volte aqui nos comentários, me diga o que você achou, alguma informação adicional que você viu no documentário que eu não citei, escreve aqui, tá? Deixo também as minhas redes sociais aqui embaixo na tela para você que quiser me acompanhar por lá, e compartilhe esse conteúdo, tá? Porque certamente tudo que eu trouxe aqui é importante para toda a sociedade. Então, compartilha, leva este vídeo e este conteúdo adiante. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal. Se você tiver dicas de outros documentários aí, tá, relacionados, sugira, deixa no seu comentário aqui embaixo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.